Filmes: Aquarius versus Era o Hotel Cambridge. Relação com a arquitetura e urbanismo. Introdução. O trabalho consiste na relação entre dois filmes. O filme Aquarius, onde se trata de uma jornalista e crítica de música, viúva, última moradora do Aquarius, edifício antigo na valorizada orla da praia da Boa Viagem, Recife. O assédio de uma construtora, pois o plano é demolir o edifício Aquarius e dar lugar a um grande empreendimento. A Aerohotel Cambridge, onde os refugiados recém-chegados ao Brasil dividem com um grupo de sem-tetos um velho edifício abandonado no centro de São Paulo. Além da tensão diária que a ameaça de despejo causa aos novos moradores do prédio, que terão que lidar com seus dramas pessoais e aprender a conviver com pessoas que, apesar de diferentes, enfrentam juntos a vida nas ruas. Os filmes abordados referem-se à questão de moradias, porém sobre aspectos diferentes. Aquarius versus Era o Hotel Cambridge. Ambos os filmes Aquarius e Era o Hotel Cambridge relatam sobre edifícios. Porém, Aquarius se trata de Clara, uma moradora do prédio, qual uma construtora quer comprar o edifício para demolir. E o filme Era o Hotel Cambridge relata sobre refugiados que invadiram um prédio em São Paulo. Os filmes falam de pessoas que lutam para ficar nos prédios, mostram transtornos vividos no dia a dia pelos moradores e refugiados, também pela construtora e governo. No filme Aquarius, a protagonista, mesmo sendo proprietária do imóvel, também é tratada como invasora, por ser a última moradora a permanecer no prédio, por não ceder à venda do imóvel. Já no filme Era o Hotel Cambridge, os refugiados conseguiram a posse, apesar de passar por muito transtorno. Os protagonistas dos filmes passam por uma luta constante com uma força maior, construtora e governo. O debate sobre a verticalização. A construção dos prédios altos, como norma nas cidades brasileiras, teve origem na década de 1970, segundo o arquiteto pernambucano César Barros. O Recife chegou tarde, em relação às outras cidades brasileiras. O poder de compra mais baixo da população deixou o Recife para trás de outras metrópoles como Salvador, que explodiu muito mais rápido. Explica a arquiteta Raquel Honig, professora da FAUSP. A defesa da verticalização pelas construtoras passa pelo discurso da modernização e pelo ganho imobiliário, resultante da multiplicação do solo, isto é, poder construir um número maior de unidades comerciais ou residenciais em um terreno da mesma metragem, onde havia uma ou duas casas, ou mesmo um edifício de poucos andares. É o caso do edifício Aquarius, nome ficcional do Oceania, que serviu de locação para o filme e também esteve ameaçado pela demolição. Em nome desse ganho imobiliário entra o argumento do adensamento, o crescimento vertical da cidade, capaz de concentrar mais pessoas, que seria uma qualidade desejável para os serviços e a mobilidade de uma região. Quando esse processo se dá sem a infraestrutura necessária para o acréscimo populacional e sem o planejamento da relação do novo edifício com o entorno. Porém, a verticalização acaba se tornando antes um problema urbano do que uma solução. Já o filme trata de tema atual relevante e não conduz o drama dos refugiados sem moradia, brasileiros e estrangeiros. A ocupação e a ação do batalhão de choque da Polícia Militar para cumprir a ordem judicial de reintegração de posse. Não confere a nenhum deles função cartática convencional. O filme é um instrumento de luta para a FLM, Frente de Luta por Moradia. Era o Hotel Cambridge teria função mobilizadora e persuasiva. A composição das melhorias,
arquitetônicas que poderiam ser deixadas no edifício para as famílias que moram na ocupação Cambridge, no centro de São Paulo, mesclando trabalho e criação coletiva e o problema da falta de moradia e do refúgio nas grandes cidades, além de uma esclarecedora entrevista com Carmen Silva, líder da Frente de Luta por Moradia. Do ponto de vista narrativo, as múltiplas histórias e situações cumprem um papel fundamental de humanizar o grupo e dar legitimidade à bandeira social que defendem. Trata-se de um contradiscurso que se digladia de forma consciente com a imagem construída pela grande mídia de um coletivo criminoso que se organiza e age ao largo das leis, passando por cima do direito de propriedade. Não são criminosos, uma vez que se agrupam em famílias. Não são pessoas de má índole, pois mitigam as dificuldades imensas com a formação de laços de solidariedade. Não são fora da lei, afinal têm a seu favor a própria Carta de Magna de precária democracia brasileira, que estabelece a moradia como um direito social. Trata-se, no fim das contas, de um filme sobre empatia, sobre colocar-se no lugar do outro, mas não qualquer outro. Interessa à diretora o marginalizado que resiste à ordem hegemônica, ao poder financeiro e político. Daí o próprio procedimento de feitura de Era Hotel Cambridge. Exprimir essa busca pela alteridade, já que o contato, promovido por café, entre atores profissionais e não profissionais, ambientes controlados e não controlados, ficção e realidade, leva para a forma do filme o que a princípio seria apenas seu tema. Já o filme trata de tema atual relevante e não conduz o drama dos refugiados sem moradia, brasileiros e estrangeiros. A ocupação e a ação do batalhão de choque da Polícia Militar para cumprir a ordem judicial de reintegração de posse. Não confere a nenhum deles função cartática convencional. O filme é um instrumento de luta para a FLM, Frente de Luta por Moradia. Era o Hotel Cambridge teria função mobilizadora e persuasiva. A composição das melhorias arquitetônicas que poderiam ser deixadas no edifício para as famílias que moram na ocupação Cambridge, no centro de São Paulo, mesclando trabalho e criação coletiva e o problema da falta de moradia e do refúgio nas grandes cidades, além de uma esclarecedora entrevista com Carmen Silva, líder da Frente de Luta por Moradia. Do ponto de vista narrativo, as múltiplas histórias e situações cumprem um papel fundamental de humanizar o grupo e dar legitimidade à bandeira social que defendem.